Olá, eu sou a Fernanda Sanjorato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. Bom, a gente vai começar essa série do podcast que tem um objetivo de descomplicar o setor do food service. E a gente também vai trazer dicas, facilitar o conhecimento, descomplicar algumas questões que às vezes parecem muito difíceis e a gente está aqui para ajudar vocês. Como eu falei, eu sou Fernanda Sanjorato, sou formada desde 2007 pela Anhembi Morumbi, sou pós-graduada em nutrição clínica e também fiz curso de extensão pela Unifesp, para o Programa Nacional de Segurança Alimentar. Já atuei com merenda escolar no município de São Paulo, já atuei na família Mancini, fui chefe do restaurante de todos do Walter Mancini há uns anos atrás, né? E essa é um pouco da nossa história, da minha história no caso. E agora conta você um pouco, Carla, da sua. Bom, eu sou formada desde 2001 na São Camilo e sou pós-graduada em Vigilância Sanitária. E ao longo desses anos todos, antes da Nutrenza, eu trabalhei em várias áreas, em vários lugares. Pra ver como faz tempo, né? Eu trabalhei na VASP, que hoje não existe mais e algumas pessoas nem vão saber o que é, mas era uma companhia aérea. Comecei lá, foi meu primeiro emprego. E aí passei por várias áreas, passei pelo Outback, pelo Pão de Açúcar, né? E fui ali formando uma bagagem que foi assim de extrema importância para montagem, para o início ali da Nutrenza. Uma vasta experiência, amiga. Faz tempo. Foram longos anos até a gente chegar e montar a Nutrenza. E essa bagagem foi fundamental para que desse certo o nosso projeto. Ô Fê, e conta um pouquinho sobre como é que a Nutrenza surgiu, comecinho da Nutrenza. Olha, o começo da Nutrenza foi lá em 2011, quando eu ainda trabalhava na família Mancini. Então, eu fazia o meu turno de trabalho até as 4h20, aí depois eu chegava em casa, trabalhava para a Nutrenza. Então, foram alguns anos assim, então, várias tardes para noites, né? Vamos dizer, formatando todos os processos da empresa. Ela começou, a Nutrenza, ela foi fundada em 2011, e o nome dela é muito interessante, eu vou contar para vocês. O Nutrenza, o Nutri, que vem da nutrição, e o Enza vem de educação nutricional e segurança alimentar. Aí seria com S, não com Z, né? Só que o Nutrença ia ficar muito estranho foneticamente. Aí a gente decidiu colocar com Z, isso por uma indicação muito do seu Walter Mancini, que nos ajudou, me ajudou muito na época de início da empresa. Então, eu tenho muito que agradecer ao senhor Walter Mancini disso, que ele ajudou, ele é um marqueteiro, assim, sensacional da história dele, quem não conhece, então, seria bem interessante conhecer a história dele. E ele nos ajudou nesse início com o nome da empresa. Foi isso mesmo. E a gente pensou em montar a Nutrenza com o objetivo. Nosso foco sempre foi controle de qualidade, é uma área que nós duas gostamos muito, eu acho ela muito fascinante. E a gente queria montar uma empresa diferente do que a gente viu ao longo de todos esses anos de trabalho. Então, aonde a gente pudesse atuar única e exclusivamente com o que a gente aprendeu ali na faculdade, em que a Nutri realmente atua como Nutri. Por quê? Lógico que em várias áreas a gente tem que fazer várias outras coisas que às vezes elas vêm na frente do que é ser nutricionista. Então a gente tem que administrar muitas outras coisas. E aí a nutrição, em alguns casos, vai ficando de lado, né? Porque você tem que dar resultado para a empresa, tem que ver custo. Lógico que isso faz parte da nossa formação. A gente precisa trabalhar com custo em qualquer área, né? Você precisa que as contas fiquem positivas, né? Então, você precisa ter uma noção muito boa de administração. E isso contribuiu muito na minha formação, na nossa formação. Mas o nosso objetivo ali era ver a nutrição acontecer. Então, a gente focou muito em controle de qualidade, porque é nutrição pura, né? E é isso que
que nos dá prazer, que brilha os olhos, vamos dizer assim, né? E aí eu entro muito com a parte de... Eu sou diretora operacional de processos da empresa. Eu sou diretora financeira, então eu vou muito ali nos números. Nos números, né? Os números não mentem, né? Como dizem. E além disso, também um objetivo que nós duas tínhamos em comum era montar uma empresa e estruturar essa empresa antes da gente ter filhos. Né? Então a gente fez um projeto ali que é muito bacana e que ele se concretizou. Graças onde, quando a gente montou a Nutrenza, a Fernanda nem casada era. Ela estava para casar, eu tinha acabado de casar. Então o projeto de filhos ele vinha um pouquinho mais para frente. Mas a gente pensou lá na frente. Então vamos estruturar a empresa para que a gente conseguisse uma trabalhar de casa e cuidar do neném, né? E a outra tá ali, né, atuando ali nos clientes, na rua mesmo. E depois inverter-se. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive meu filho, quando ele nasceu, a Fernanda engravidou. E aí foi o tempo da filha dela nascer para eu ficar com meu filho. E aí depois a gente trocou. Aí ela foi cuidar da nenê e eu fiquei na rua. Né, ele já estava maiorzinho, então já estava, né, mais fácil. E a gente fez isso. Revezamos, né? Na verdade, revezamos, a gente revezou. Verdade. Porque depois eu tive meu segundo filho. E depois de um tempinho a Fê teve a segunda filha dela. E a gente conseguiu conciliar isso muito bem. Mas para isso acontecer, a gente tinha que ter uma estrutura. Então a Nutrenza precisava crescer para que a gente pudesse ter... nutricionistas trabalhando junto com a gente para que realmente isso acontecesse. E é muito importante ter alguém, né? Você montar um negócio sozinha, os obstáculos ficam maiores. Quando a gente divide por dois, não que é fácil, não vai ser fácil, mas fica mais leve, vamos dizer assim. É uma empresa de mulheres, né? Mulheres vão nos entender. Quando você quer empreender e você tem um apoio de uma outra mulher, isso ajuda muito. Porque, como a Carla falou, a gente revezou. Então, foi tudo muito bem pensado e estruturado. A nossa vida pessoal com a vida profissional. Quando é que a gente ia contratar a nossa primeira nutricionista, que foi lá atrás. Então, assim, a Carla foi a primeira, saiu do emprego de CLT. Sim, foi. E fui atuar no nosso primeiro cliente, né? E assim, esse é um dos grandes desafios, né? Como é que a gente vai fazer? Então, essa transição de você ter ali seu salário fixo, você sabe quanto você vai receber no final do mês. E aí você se vê saindo daquele conforto de saber que você tem o seu salário e atuar por sua conta. Né? Então, assim, se o cliente está lá, você tem mais ou menos uma ideia de quanto você vai ganhar, mas assim, e se ele sair? Então foi, né, isso também foi muito combinado. Então eu saí primeiro, eu atuava nos clientes, para depois que tivesse uma outra estrutura, viesse a Fernanda, né? E foi quando você estava atuando, que a sua agenda ficou cheia, os horários, né? Os seus horários ficaram cheios, que a gente contratou a primeira nutricionista. Foi, exatamente. E aí a primeira nutricionista dividiu com você, então absorveu alguns dos clientes, e aí só depois de um tempo que eu acabei saindo, porque aí a agenda ficou toda cheia, aí é uma questão mais numérica, né? De horas mesmo, de atuação. E aí foi quando eu saí da família Mancini e fui atuar assim 100% na Nutrenza, né? E você dividia o tempo, né? E era uma jornada dupla, né? Puxada. Então, assim, só para vocês entenderem, nada aconteceu da noite pro dia. Você tem que estruturar muito, né? Sim, então foi acontecendo, e a conquista, assim, eu acho que é legal falar de como é que foi o primeiro cliente, né? Foi. Então, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Você monta ali a sua empresa e fala, e agora, né? Para quem que eu vou trabalhar? Como é que eu vou vender? Porque você chegar no lugar e falar, olha, eu trabalho, né? Faço consultoria, quais clientes você atende? E aí você não tem.
né? Você não tem como apresentar. Então, nosso primeiro cliente era uma pessoa conhecida e foi numa conversa de elevador que eu falei para ela, falei, olha, aliás, quero muito agradecer a Loura, a Gabi, né, que até hoje estão com a gente, porque foram elas que deram a primeira chance pra gente, né? Então, foi a partir de um relacionamento pessoal, onde eu comentei que a gente estava montando uma empresa e ela tem uma escola de educação infantil. E aí, por coincidência ou não, ela falou assim, eu quero tirar a terceirizada de alimentação e aí eu sei que eu vou precisar de uma nutricionista. E aí ela falou, e é isso que eu preciso. Alguém que eu confie, que eu já conheça. E como a gente já se conhecia há muitos anos, foi o nosso primeiro cliente. Foi. Muito carinho a gente tem. Muito carinho, eles estão com a gente até hoje. E aí teve, a partir dela, outras indicações. E assim a gente foi formando nossos primeiros clientes. É muito difícil, tá, gente? Não foi um conto de fadas, não. Mas até hoje, eu posso falar que o que mais funciona é a indicação, né? Lógico que você tem que prospectar de outras maneiras, mas você fazendo um bom trabalho, as pessoas vão te indicando e isso vai fazendo, né? Vai se espalhando. Então, o movimento acontece. O movimento aí é orgânico, acontece, né? Exatamente. E foi assim que a gente conseguiu ir crescendo, né? E a gente vem crescendo ao longo desses anos, mais de 10 anos. São 13 anos, são né? 13 anos já de muita experiência, de uma equipe de nutricionistas que a gente forma. Então, no começo a gente atuava nos próprios clientes, depois, logo no começo, depois dos primeiros anos, a gente já não atuava mais como nutricionista em cliente, e sim mais nos bastidores, porque a gente entendeu que para ter um crescimento da Nutrenza, para ter uma empresa, você tem muitas frentes, né? Quem tem empresa sabe disso. Então, você tem que formatar processos, tem que pensar na parte financeira e administrativa, porque realmente são muitos impostos, são muitas contas para pagar, isso faz parte. Definir qual é o valor real do trabalho. Sim. Precisa compor todos esses números e isso a gente aprendeu aí ao longo dos anos e graças a Deus vem dando tudo certo. Implantar processos que sejam seguindo a legislação sanitária e todas as que fazem parte daquele segmento do nosso cliente. E, além disso, dá treinamento, né? Sim. Porque a gente treina nossas nutris, todas elas, graças a Deus, vestem a camisa da empresa. A gente tem uma equipe maravilhosa de nutricionistas atuando com a gente. Então, assim, a gente confia muito no trabalho. É uma equipe muito coesa, graças a Deus. E a gente, há muito trabalho que a gente faz com elas. Então, elas atuam em toda a formação que a gente, em todos os processos que a gente coloca da empresa, elas fazem essa atuação dentro dos clientes. Então, a gente pensa, existe uma inteligência atrás disso para elas poderem atuar. Então, isso é uma coisa muito importante que as empresas precisam prestar atenção. Os donos, os gerentes, eles precisam ter esse tempo para pensar no crescimento da empresa. Sim. Eu acho que é aí que entra a parte de consultoria, né? Eu sempre falo, né? Cada um cuida do seu. Se você for cuidar de tudo, alguma coisa vai ficar solta. É igual na Nutrenza. Eu cuido da parte financeira, a Fernanda cuida da parte de processos, porque aí as nutricionistas conseguem atuar. Se a gente quer atuar em tudo, a gente não vai dar conta, não tem como, né? Você cuidar da parte financeira, você cuidar da administração, você cuidar dos clientes, mas eu deixo aqui claro que a gente precisa estruturar. Então, nada é da noite pro dia. Vou montar uma empresa, já vou contratar 4 nutricionistas, né? Não foi assim. Não foi assim. A gente trabalhou muito em campo e fazia as 2 coisas, né? As 3 coisas. E depois a gente foi tendo uma base para poder ir delegando, né? Então,
As nutricionistas, elas passam por treinamento também, todo mundo fala a mesma linguagem, para que as coisas aconteçam e que a gente consiga manter um padrão de trabalho em todos os clientes, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, a visão da Nutrenza é trabalhar com prontidão, com transparência, pensando que a segurança alimentar ela tem que ser primordial. Então, cada um dos nossos clientes, ele é único, porque cada um está em um estágio de maturação do seu estabelecimento. Então, a gente consegue discernir isso e consegue trabalhar de uma forma muito individual, é muito personalizado. E todos eles seguindo as legislações. Porque a gente tem que ter uma espinha dorsal, né? A gente tem que ter uma regra. E qual que é a regra? São as legislações. Então, é o que eu sempre falo, tanto para as nossas nutricionistas quanto para os nossos clientes. A gente não está aqui para inventar a roda, né? Tem uma galera aí muito importante que parou, que estudou, que montou as legislações e elas realmente fazem muito sentido. Toda a parte dela faz sentido e dá para se adequar nos estabelecimentos. Então, nós somos essa ferramenta de interpretação das legislações e colocar isso da melhor forma possível nos nossos clientes. Então, ter essa prontidão, ter esse feeling de mostrar para os clientes que eles são únicos, porque realmente são únicos, cada um com a sua maturação, e que dá para fazer o que é certo. Exatamente. Eu acho que é um ponto importante, Fê, a gente falar, porque ainda acontece hoje bem menos do que quando a gente começou lá atrás, mas de achar que a gente está inventando coisas, né? Mas para que tudo isso, né? Na minha casa eu faço há 20 anos desse jeito. E aí a gente, né, vai mostrando ao longo do tempo que existe ali uma responsabilidade, né, maior. É diferente de quando você faz na sua casa para sua família, né? Então, a gente tem que seguir. Os processos não estão lá por acaso. Todos eles têm um porquê. Não tem nada ali na legislação que seja exagero, que, para que tudo isso? Ou né? Que seja impossível de fazer, né? Ou que seja impossível. Tem coisas muito difíceis, de verdade, tem. Mas tem coisas que parecem difíceis, mas é o que eu falo. Quando cada um cuida da sua área, o que é difícil pro proprietário é muito fácil pra gente, né? E aí a gente às vezes tem soluções muito práticas que às vezes nem requerem investimento e que aí eles olham e falam assim, nossa, era só isso que precisava ser feito? Mas por quê? Porque não tem o know-how, porque não é da área, né? Então não adianta querer resolver coisas que você não tem familiaridade. Parece que um restaurante, a cozinha de casa, você vai fazer tudo igual? Não pode, né? Isso a gente deixa muito claro. Então, quando a gente é muito questionado, mas precisa mesmo tirar a amostra? E aí a gente vai explicar o porquê. Não é, porque eu quero ter lá a amostra bonitinha. Existe, né? Os porquês. Existem os porquês. Então, a gente tá ali para mostrar todo dia as planilhas, né? Que os colaboradores falam, mas para que mais trabalho? Para que tudo isso? E a gente vai explicando a importância de cada planilha. Cada planilha tem sua importância. Cada planilha é um documento, né, que é exigido pela vigilância sanitária, que precisa estar ali no seu estabelecimento, que vai te amparar caso aconteça alguma coisa no seu estabelecimento. Porque ninguém está livre. Exatamente, ninguém está livre. Mesmo seguindo todos os processos, ninguém está livre de ter problemas de toxinfecção, por N motivos, né? A toxinfecção acontece por várias falhas, né? E aí, se a gente tem todos os processos implantados, a gente minimiza esse risco, né? Não existe 100% em nada na vida, eu acho, né? Mas existe, assim, uma diminuição muito grande do risco daquilo acontecer. E aí, é legal quando os colaboradores começam a entender o porquê daquilo, os proprietários, né? Então, aí as coisas fluem mais fácil, né? Porque já entendeu. Então, nosso papel também é esse, é explicar. Não é só chegar lá e falar, você tem que fazer isso porque a legislação manda. Mas vamos explicar... impor, né? Vamos impor, assim e pronto. Não exatamente, dá, né? Vamos explicar o porquê. Vamos ver se faz sentido para você,
né? E isso também faz parte do nosso trabalho, né? Essa construção. Lógico que hoje as pessoas têm muito mais entendimento sobre isso, né? E com as redes sociais, isso veio nos ajudar no sentido de mostrar o porquê que é importante o nosso trabalho, que a gente não está lá para ficar apontando erro, que a gente não está lá para ficar atrapalhando a vida dos colaboradores que já tem tanta coisa para fazer, falar, lá vem ela colocar não sei o que no relatório, né? Mas por quê? As redes sociais, elas, na mesma forma que elas propagam o seu negócio, elas também podem destruir o seu negócio. Exatamente, né? Porque todo mundo tem um celular com uma câmera. Exato. E aí um celular com uma câmera pode fazer maravilhas ou não para um estabelecimento. Então, quando, imagina, você tem lá um cliente seu que recebe um prato lindo e maravilhoso e tem nele um cabelo. Então, não é agradável. Porque aí o cliente vai lá, ele vai tirar e fala assim, olha, eu tô no estabelecimento X e tô lá e tô gravando, olha lá o que apareceu no meu, tem um pedaço de cabelo. É um tipo de contaminação. E que a gente ensina que, em treinamento para todos os colaboradores, que isso é uma contaminação física e que não pode acontecer. Como é que faz para isso não acontecer? Usar touca. Ah, mas assim, todos os meus colaboradores usam touca. E aí o proprietário entra sem a touquinha no cabelo. Então isso serve para todo mundo, tá? Porque é um risco para todos. Se eu puder deixar uma dica para os proprietários, vocês são exemplo, gente. Então, assim, querer que o seu colaborador use touca no cabelo para não cair cabelo na comida e entrar ali na cozinha no meio da produção para falar uma coisa rapidinho, né? Sem touca, compromete o trabalho. Vocês são exemplos, né? E a gente, de vez em quando, vê essa dificuldade do proprietário entender também que ele precisa seguir as regras, né? Então, a gente também tem esse tipo de orientação. E eu até queria contar, né, para vocês, assim, só para a gente poder materializar aqui a segurança alimentar. Acredito que muitos de vocês viram o que aconteceu no McDonald's dos Estados Unidos, onde várias pessoas passaram mal, em diferentes estados até, né? E chegou a uma pessoa a morrer. E o McDonald's, gente, a gente tá falando de uma multinacional que tá há quantos anos no mercado, né? Muitos. E que tem um controle de qualidade muito eficiente, né? Eles têm um controle de qualidade fantástico. Porém, eles têm muitos processos implantados e muitos processos muito bons. Então, a suspeita é de que foi a cebola crua contaminada por E. coli, que é uma bactéria que causa náuseas, vômitos, mas que em casos mais graves ela pode levar à morte, como aconteceu. E aí? Você fala assim, mas a cebola, ela é crua, ela vai no sanduíche cru. O que aconteceu? Provavelmente veio do fornecedor, né? E ele distribuiu para várias lojas aquela cebola contaminada. E por mais que no estabelecimento fosse feito todos os processos de segurança alimentar, o problema já estava ali anteriormente, né? Então, é importante falar que a segurança alimentar ela não pode acontecer só no estabelecimento, porque você pode fazer tudo certo e já está comprometido ali o seu trabalho, né? Muitas coisas minimizam quando vão para o fogo, né? Para altas temperaturas. Então, acaba matando bastante coisa. Mas nesse caso, a cebola é servida crua, né? Nesse caso é. Então, nada que fosse feito ali no McDonald's, em loco, iria evitar. E isso é um trabalho que a Nutrenza faz e que muitos estabelecimentos, eles não prestam atenção nisso, né? Que é a homologação de fornecedor. Então, a gente vai até o fornecedor e olha todos os processos. Isso minimiza o risco, porque se a gente vê que ali na produção da matéria-prima, na lavagem ou, né, no processo de transporte, todos esses processos podem ter riscos, a gente tem que minimizar, né? E tem toda uma parte de análise microbiológica também, que os
os estabelecimentos têm que fazer e também os fornecedores precisam fazer. Essa análise microbiológica, ela dá uma amostra para a gente de como está a realidade daquele estabelecimento, que pode ser tanto o seu fornecedor quanto o seu estabelecimento em si. Então, isso é mais uma ferramenta que ela deve ser usada com sabedoria, porque se der alguma coisa nessa análise, dá para você fazer um plano de ação e resolver os problemas. E é nisso que a gente vai atuando e vai resolvendo, porque às vezes é uma questão de, muito provavelmente, né? Uma questão de treinamento dos colaboradores. Então, vamos lavar a mão, vamos higienizar a sua tábua de cortes, higienizar o equipamento. Sim. Então, quando você tem essa amostra da onde pode ser que esteja o erro, você atua prontamente. E isso é uma das coisas das documentações que a gente também exige aos nossos clientes que façam, que é pedir tanto dos fornecedores, quanto eles fazerem essa análise microbiológica, porque essa questão laboratorial que vai nos mostrar aquilo que a gente não vê, né? O que a gente não vê, exato. Exatamente. E o que é importante, assim, frisar é que, por exemplo, você vai comprar a sobremesa de um fornecedor tal. Muitas vezes a gente pede, manda amostra para eu experimentar. E aí vem aquele doce, ótimo, se aprovou, mas como ele foi feito, né? Muitas vezes a gente acha que, né, tem uma embalagem bonita, o doce é gostoso, foi feito em todas as condições de higiene, né? Às vezes é no quintal de casa, né? Tem um CNPJ lá, a céu aberto, tem o cachorro da família. O gato pulando em todo lugar da casa. E já aconteceu muito, né? Vamos ver o fornecedor, e aí a pessoa descobre que aquele fornecedor fazia na própria casa, né? E você nem imagina. Só que a gente tem que seguir as regras, né? Então, para você se precaver. Mas tem o preço ótimo, sim. Ela faz na casa dela, não tem custo de aluguel, né? Não tem colaborador, ela mesma faz. Mas e o risco disso, né? O quanto vale a pena financeiramente essa economia. Exatamente. Então, assim, pensando ali no McDonald's, mas o McDonald's não vai quebrar por causa disso. Foi lá nos Estados Unidos, sim, mas as ações dele despencaram. Então, prejuízo financeiro ele vem. Ali nos Estados Unidos, acredito que muitas pessoas que comiam ali já vão pensar 2 vezes, pelo menos por um tempo, né? A gente sabe que as pessoas acabam esquecendo algumas coisas, né? McDonald's tem um nome muito forte, mas... E tem um marketing envolvido também, diante de tudo isso, que é bem atuante para diminuir essas situações, né? Mas aí, imagina o seu estabelecimento, que é pequeno, que você tá ali, né? As pessoas que indicam, e aí você tem uma toxinfecção gravíssima no seu estabelecimento, né? Isso pode levar ao fechamento, né? Ali do seu restaurante. Então, o que a gente está querendo mostrar com tudo isso não é causar um terror, né? Não, mas é mostrar... Que as escolhas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de economizar. Porque às vezes você não está economizando. Uma coisa que, assim, para vocês entenderem que é muito importante, é quando chega na parte de produtos de limpeza. Né? Não, mas aquele ali é mais barato. E aí a gente consegue mostrar que não, o fornecedor, você vai diluir o produto dele conforme ele está mandando, e aí isso vai gerar uma economia para você. Então, a Nutrens, ela atua nessas áreas todas, onde também vai impactar no custo. Né? O galão parece que é mais caro, né? O galão, é uma ilusão. Nossa, eu não vou comprar esse galão. Porque é uma marca... R$100 o detergente de galão e eu pago 2. Mas aí quando você vê lá qual é a diluição, que ele vai render não sei quantos litros para você, e que aquele que custa 2 vai custar 1, aí você fala, nossa... Então, a gente atua mostrando isso também, né? A gente tem várias frentes, né? A segurança alimentar, mas que também vai impactar. Uma equipe bem treinada impacta no seu custo, porque ali tende a diminuir o desperdício, né? Você faz o colaborador entender que não é porque a comida não é dele, né? Não é ele que compra,
que ele não precisa prestar atenção, porque se fosse na casa dele, ele tomaria mais cuidado. Então, tem várias coisas que a gente vai mostrando ali no dia a dia, de como pode melhorar, né, o estabelecimento em várias frentes. Você começa atuando em uma, mas isso vai arborizando, vamos dizer assim, né? De uma certa forma, acaba sendo uma economia, mas ela não é uma economia que dá para ver tão claramente aos olhos dos gestores de uma forma tão rápida, porque mudar, na realidade, é uma mudança de processo e de cultura. Sim. Né? Tanto essa dos produtos de limpeza que a gente atua, que você estava falando, tanto de treinamento do colaborador, colocar alguns utensílios que vão fazer com que tenha um desperdício menor dos alimentos. Então, assim, quando você vai cortar, por exemplo, tá? Uma batata, você vai descascar uma batata. Isso é um clássico de explicação, né? Sim. Quando você vai cortar uma batata. Se você pedir para o seu colaborador fazer isso com uma faca, você vai perder, muito provavelmente, uma quantidade considerável da própria batata. Se você colocar um descascador, você vai diminuir isso. Sim. Logo, você tem uma economia. Imagina você que faz as suas batatas fritas na sua hamburgueria, por exemplo. Você quer você tem um estilo diferente para você utilizar com as suas batatas. E você implanta esse processo simples, que é mudar, cortar pela faca por um descascador. Isso já vai gerar uma economia. E tanto. E assim vai em várias frentes de trabalho, né? Literalmente. Aí entra também, aí a gente pode puxar o gancho ali de comprar batata já descascada. Também por exemplo. Outra frente. Não, mas é muito mais caro o quilo da batata descascada com o quilo da batata in natura. Mas aí entra na matemática também, porque o tempo que o seu colaborador está descascando batata e depois ele vai descascar a cenoura, já acabou o dia dele, dependendo da quantidade, você pagou o salário dele para descascar batata e cenoura. Então, você vai gastar um pouquinho a mais ali comprando já descascado e pode usar essa mão de obra para outras coisas, né? E isso também faz parte do nosso trabalho, porque se você só olhar números ali, você vai falar, não vou comprar descascado. Mas a hora que você vê que o teu colaborador pode fazer uma função que ou é você que está fazendo porque você não tem mão de obra, ou alguma coisa que pode aumentar a sua lucratividade, que você consegue produzir mais de determinada coisa, você olha e fala, verdade. Porque uma folha de pagamento de colaborador, ela é muito mais cara, né? Ela Sim, tem um valor muito mais do que um produto, né? A gente sabe disso. Então, a mão de obra, ela tem que ser muito bem aproveitada, né? E com coisas que vão te trazer um retorno ali. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, como a gente está há muitos anos no mercado, a gente sabe ali se vai servir naquele estabelecimento ou não. Ele vai descascar 2 quilos de batata, ok, né? Ele vai levar ali 10, 15, 20 minutos fazendo, e aí acabou ali. Ele vai agora para outra área, né? Então, não é para todo estabelecimento que isso vai servir. A gente tem que sentar, ter várias reuniões, porque tem o que você falou agora, também tem, por exemplo, a gente vai fazer 100 quilos de batata. 100 quilos de batata para o seu estabelecimento. Você vai deixar um colaborador fazendo isso por quanto tempo? Por quantas horas, né, no caso? Quantos colaboradores você vai dispensar para fazer essa real função? Vale a pena para o seu negócio? Aí é uma questão de sentar e avaliar os números. Ou não vale a pena. Vamos comprar a descascada do fornecedor X. Porque comparando um com o outro, vale mais a pena. Ou então você quer trabalhar só com batata frita ou batata. Vamos comprar um maquinário? Será que tem algum maquinário no mercado que vale a pena investir no valor porque eu vou trabalhar só com batata? Talvez valha a pena. Então, depende muito do seu segmento. Quais são os seus objetivos como estabelecimento em cada um dos seus produtos. A gente faz um estudo ali do estabelecimento porque ele tem as necessidades específicas. Então, não é o que serviu no A que vai servir para o B que vai servir para o C. Não é isso. Nem os nossos checklists
para vocês entenderem. Eles são iguais para os... é restaurante, então faz esse. Não, a gente trabalha muito com personalização. Então, o checklist, ele vai estar de acordo com o que é aquele estabelecimento, né? Não vão ter itens ali que não aparecem no seu estabelecimento, porque o padrão aparece. Então, em um restaurante tem 3 banheiros, no outro tem 2. Então, vamos colocar tudo a mesma coisa. Não. Então, a gente vai personalizar para o seu estabelecimento. E vai vendo o que funciona ali, o quanto dá para investir, qual que é ali aonde está o maior problema, qual que é a sua maior dor, como é que a gente vai resolver. Então, a gente começa o que é um problema para você, pode não ser para o outro. Ele não tem aquele problema, aquilo ele já resolveu. Já passou, né? O estágio dele já passou disso. Ele tem outra questão. Então, vamos atuar no que é mais difícil para vocês resolverem. Depois que resolver, a gente vai indo para os outros setores, né? Então, ali vamos focar no ponto-chave do seu estabelecimento. E eu gosto de reforçar isso. A gente trabalha muito com o que a sua necessidade, não com o que o mercado fala, né? Porque talvez não seja a sua realidade. Um restaurante, uma franquia é diferente de um restaurante de loja única. Então, né? Quando você tem uma franquia, a gente faz auditoria de qualidade numa franquia de pizzarias. Então, nessa, a gente tem um checklist de um aplicativo que é próprio para eles. Foi pensado, foi aprovado com a diretoria, foi testado. Então, assim, junto com a franqueadora, a gente organizou todos esses processos para depois implantar em todos os franqueados. Já em outra pizzaria, por exemplo, que é um dos nossos clientes também, que é rede própria. Então, nesses 3 clientes que são rede próprias pizzarias, o checklist é outro. Porque a necessidade é outra. E também foi aprovado. Sim. Né? E falando em franquia, a gente trabalha com uma outra franquia que são restaurantes, né? E aí a gente é auditado. Então, a gente não faz auditoria neles. A gente faz consultoria e a gente vai ser auditado pelo próprio restaurante, pela própria marca, né? Vamos dizer pela assim. Franqueadora, né? Pela franqueadora. A gente é auditado. Então, a gente precisa implantar processos que atendam à necessidade daquele restaurante. Então, são trabalhos diferentes. Apesar da gente trabalhar com franquias, a gente atua em formas diferentes. E é aí que entra, mais uma vez, a personalização. A gente pode auditar, a gente pode ser auditado, e isso acontece o tempo todo. Então, a gente vai se moldando às necessidades dos clientes. Então, olha, a gente vai precisar reformar a cozinha. Mas eu não posso, é muito dinheiro. Então, vamos começar com pequenas melhorias, que vão minimizar o risco ali de contaminação, que o investimento vai ser baixo, e que conforme as coisas forem melhorando, evoluindo, a gente vai reformar. Então, vamos transferir a cozinha aqui para essa metade aqui, fecha, né? Isola a cozinha, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai trabalhando com a realidade do cliente, né? Isso que é o mais importante. E uma coisa muito bacana que a gente conseguiu estruturar ao longo desses anos é que o mercado de trabalho, a gente vê que tem rotatividade, né? Existe, lógico que existe. Tem os lugares que são mais baixos, tem outros lugares que são mais altos. Mas o nosso trabalho, ele é contínuo, porque toda a informação passa por mim, pela Fernanda. Então, a nutricionista que está atuando lá, se ela sai, o trabalho dela não volta para o zero. A gente dá continuidade. Por quê? Porque a gente tem relatórios, porque a gente tem checklists, porque a gente é próximo aos nossos clientes, porque a gente acompanha ali nos bastidores o que está acontecendo, né? E isso torna o trabalho mais eficiente. Voltando no gancho do aplicativo que a gente usa para fazer os checklists, tanto quando a gente audita os locais, quando nos locais onde nós somos auditados, a gente também, por exemplo, tem dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto, a gente tem alguns clientes lá dentro e cada um tem o seu checklist, o seu formato. E todos eles vêm com uma nota de porcentagem, né?
o que gera numericamente ali, tanto para o cliente quanto para os colaboradores, é bom, porque é um índice de conformidade. Então, tá acima de 80, tá acima de 90, dependendo do estabelecimento, a gente já chegou, tem um crescimento, você consegue ver de uma forma numérica o crescimento. E todos eles vêm com foto. Sim. Então, fica muito fácil e tranquilo para o gestor que está ali, ou o proprietário, ou é o gerente que é o responsável, por analisar esse checklist e fazer as melhorias. Porque eles vêm com foto, vêm com a questão numérica, né, de porcentagem de conformidade e um plano de ação. Porque Exato. aí dá para você estruturar. Você consegue estruturar. Fernanda, não consigo fazer isso de um mês para o outro. Essa melhoria, essa reforma. Vamos estruturar e fazer um cronograma para daqui... essa melhoria eu faço daqui 2 semanas. Essa outra melhoria daqui 1 mês. Essa daqui que eu preciso trocar o piso e o ralo do nosso estabelecimento, porque tá muito ruim, por X motivo. Vamos colocar isso para fazer no período de férias? Ou que já estatisticamente é uma baixa de movimento? Vamos fazer metade da cozinha, a gente isola e faz na outra metade. Então, todas essas estratégias, eu e a Carla, a gente está junto com a nutricionista e o proprietário, o gestor, para montar como é que vai ser isso. Então, é importante vocês terem essa clareza de como funciona o trabalho da Nutrenza. Mesmo a gente podendo... podendo não, mesmo a gente sendo bem personalizado, cada um com seu estabelecimento... nós também temos um procedimento dentro da empresa. É assim que nós nos organizamos dentro da Nutrenza. Isso se chama planejamento, né? Planejamento. Na vida a gente tem que ter muito planejamento. Uma dica que eu deixo para quem acha que é consultoria, é caro, eu não tenho dinheiro para pagar, entre em contato com a gente, porque a gente pode fazer um trabalho ali de um relatório, onde a gente vai mostrar o que precisa ser feito. Esse relatório, ele passa a ser um manual para vocês se programarem. Então, a gente faz ali o relatório com tudo que precisa ser adequado. E aí você vai ter a condição... Dimensão, né? Você vai ter a dimensão e a condição de se programar, entre o planejamento, de como melhorar aquilo, né? Do que dá para eu fazer, né? Porque acontece toda semana alguém liga pra gente e fala: eu fui autuado pela vigilância sanitária. É aí que cai a ficha de que tem coisa errada e que você... nunca recebi, eu tô aqui há 10 anos, nunca recebi nenhuma fiscalização, nunca ninguém passou mal. Isso nunca vai acontecer comigo, né? Aquele do nunca vai acontecer, acontece. E aí... lógico, a gente vai atuar ali para resolver imediatamente. Mas se você pode se precaver e não correr o risco de colocar o nome do seu estabelecimento em evidência negativamente, faça isso. Você vai preservar a sua marca, né? Você vai preservar a sua marca, porque a gente sabe o quanto é difícil concretizar o nome da marca, os clientes, fidelizar tudo ali, mas é muito rápido para você perder tudo isso. Né? Basta um cliente com o celular na mão. Basta um influencer, né? Hoje postar lá na rede social acaba com qualquer negócio, né? É muito complicado. Então, se você tiver interesse, né? A gente vai passar daqui a pouquinho as nossas redes sociais. Pede, né? É bem pontual esse trabalho que a gente faz de mostrar ali o que precisa ser feito. É um início. Relatório. É um início. É uma porta de entrada. Vamos dizer assim, porque a gente muitas vezes, né, pensa, não, tá tudo certo, imagina, tô aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada. Não vai acontecer. Acontece, gente, ninguém tá livre de nada, na verdade, né? Então, a gente vem com essa ideia de descomplicar. Descomplicar é o nosso lema, né? Esse é o nosso lema, vamos descomplicar, porque assim, a gente tem que utilizar tudo que tem de ferramentas aí, modernas, de todo o conhecimento, de toda a experiência que a gente traz com todos esses anos para vocês. Então, assim, a gente vai estar trabalhando junto com vocês, que é uma das dificuldades que tem, principalmente quem está começando ou já está há alguns anos, mas
você é o faz tudo do seu negócio, né? Porque isso é uma das coisas e um dos erros mais comuns que tem no serviço de alimentação para quem está começando ou quem já tem aí aos bons anos, mas centraliza tudo dentro do seu trabalho. Então, você é o proprietário, que você também é o manipulador e você é o que sai e compra tudo no mercado. Que você entrega, que você que faz entrega, o marketing. Você faz o marketing, você faz tudo. Então, isso é um dos erros muito comuns que tem. Ou então, você, num outro cenário, né? Você já tem os seus 2, 3 estabelecimentos, você tá querendo fazer uma franquia. Não, eu já tenho 2, 3, então eu já tenho know-how para isso. Eu vou expandir agora para mais 10. Do nada. O seu volume aumenta muito. A chance de perder a mão é enorme se você não tem processos muito bem definidos. Porque se você não tem isso muito bem definido, os seus franqueados ou os seus parceiros, né, de negócio, vamos dizer assim, que vai fazer um mercado, vai fazer uma pizzaria, vai estar ali junto com você, na sua hamburgueria, independente de qual seja a frente, vai estar ali, abrir o negócio dele. E o que eu faço agora, né? Exatamente. Sou eu que vou lá comprar os meus insumos do mercado? Ou vai ser a franqueadora que vai trazer para mim? Bom, eu vou medir a temperatura de tudo, das geladeiras. Quem vai dar treinamento? Quem dá treinamento para os meus funcionários? O que eles têm que fazer? Como vai montar aquele hambúrguer, por exemplo? É mais ou menos quando você tem a sua cozinha industrial dentro de casa, você faz bolo. Agora eu vou abrir uma loja. E vai pra rua, né? Vou loja concretizar o meu sonho, né? Abre a loja, você não vai poder continuar atuando como se atuava em casa, né? Existe aí uma outra forma de trabalho, outras responsabilidades. A mesma coisa com a franquia. Você produzia para 3 restaurantes. Agora você vai, de repente, da noite pro dia, você tem 10. Como é que fica? Né? Então, se você não tem ali uma ficha técnica do seu produto, cada um vai fazer de um jeito. Né? Cada um vai fazer de um jeito. Então, assim, ficha técnica é importante. Você precisa padronizar, né? Como todos os processos da cozinha, eles têm que ser padronizados. Se você vai expandir ou não, são outros 500. Mas a hora que troca a sua mão de obra, porque acontece e muito, você precisa manter a mesma qualidade. Quantas vezes não aconteceu? Você todo dia, vamos supor ali, você tem um restaurante self-service. Aí há 10 anos você tá com o mesmo cozinheiro. Aí muda o cozinheiro, chega o cliente, não, o que aconteceu com o arroz? Ele tá diferente. Tá meio duro, né? Ou o feijão, nosso tempero. Porque você não sabe como ele fazia. Ele fazia. E você pronto. Não tem o padrão. E aí o outro cozinheiro, outra cozinheira, vai fazer do jeito dela, do que ela tá acostumada. E você não sabe nem explicar como é que era feito. Cadê o padrão? Então você não pode ficar na mão de uma única pessoa. Né? Você tem que ter ali a receita, você tem que saber do seu negócio. O negócio não é do seu colaborador, o negócio é seu e qualquer um que vá assumir aquela função tem que seguir o padrão. Tem né? aquela receita, tem no mínimo aquela receita, aquele receituário padrão de como deve ser feito. Até porque o seu funcionário, uma hora ou outra, vai tirar férias. Ele vai ficar doente. Pode afastar, pode ir embora, pode você precisar demitir. E falar nisso, né? Às vezes você não demite um funcionário porque ele sabe tudo do seu estabelecimento. Ele que sabe como é que faz, ele que sabe como é que ele vira insubstituível, né? E aí é um problema. Aí é um problema porque você fica refém do seu colaborador. E você não pode, por qualquer motivo, que você queira trocar, ou porque você não está conseguindo mais pagar o salário dele. Ele está 10 anos na empresa, ficou difícil, mas eu não posso mandar ele embora. Então vai faltar um funcionário, porque eu não posso demitir aquele, porque ele que sabe tudo. Não, o estabelecimento é seu, você tem que saber do seu estabelecimento. Não que você precisa saber fazer o arroz, o feijão. É lógico que é bom saber, mas assim, numa emergência. Mas você precisa saber a receita. Porque senão, a hora que essa pessoa sair, ele se aposentou. E aí, como é que fica? Né? Então, tem que ter tudo muito bem padronizado. E isso começa lá atrás, para que você consiga crescer. E o crescimento, gente, tem que ser com muita cautela.
Esse negócio de crescer muito rápido, se a sua base está preparada para 2 e você aumenta para 10, dificilmente isso vai dar certo. Ou se você ficou lá, não fez uma base muito boa, né? Porque foi acontecendo, você foi levando. Foi muito rápido, né? Às vezes acontece. Você cresceu muito rápido. Da noite pro dia, sei lá, alguém, um influencer, né? Postou lá que comeu a sobremesa tal, e aí vai um monte de gente lá no seu estabelecimento, porque a gente sabe que isso acontece. E aí você não tá preparado para aquilo, né? Então, você tem que ter uma base boa. Então, toma cuidado com o que vai acontecendo muito rápido e você só vai olhando para frente e não olha aonde você tá, né? Qual a sua base. E às vezes você tem que voltar lá e mudar a base, né? E não tem problema. Mas aconteceu muito com a gente, né? A gente cresceu de um jeito, você olha para trás e fala, não, então acho que é melhor a gente voltar nesse ponto. E muda. E estrutura melhor, porque o mundo é cíclico, gente. Não dá para você ficar sempre igual o tempo todo, né? As coisas mudam, né? Pensar que a gente tem 13 anos de Nutrenza com 2 casamentos. Cada uma tem 2 filhos. Eu tenho 2 meninas. Eu tenho 2 meninos. Tem 2 meninos. Passamos por uma pandemia, né? Sim. E estamos aí, o que foi muito difícil para todo mundo. Então, a gente só tem, assim, a agradecer, né, a todos esses momentos que a gente teve que se reinventar. Sim. Porque uma empresa só de mulheres, tem muita gente que vai se identificar e sabe que isso acontece. Tem toda uma gestão dentro de casa que precisa acontecer também. Então, empreendedoras aí vão entender do que a gente está falando dentro de toda essa jornada. Então, basicamente isso, né, Carla? Mostrar para vocês que a jornada, ela às vezes pode ser mais leve, às vezes ela vai ser mais difícil e complexa, onde você tem que parar e reorganizar tudo. E tudo bem reorganizar, não tem problema reorganizar, porque toda vez que você para e reorganiza, você tem uma nova chance de fazer diferente e fazer melhor. Porque você já teve uma experiência que deu certo por um tempo e depois começou a não dar. E ok, independente do estágio que o seu estabelecimento tiver, nós da Nutrenza, nós vamos conseguir ajudar. Entre em contato com a gente. Tem as nossas redes sociais. Nossas redes sociais. Mas antes de falar das redes sociais, é importante dizer que, assim, esse bate-papo que a gente teve com vocês é mais para vocês nos conhecerem. Quem já conhece, conhecer um pouquinho mais, né? Que eu e a Carla, a gente às vezes não fala tanto sobre nossa história, né? Da nossa história, sobre como começou a empresa. Então, para quem já nos conhece, vai conhecer um pouquinho mais da gente. Para quem não conhece ainda, saber quem somos nós, quem é a Nutrenza, e entender o quanto a gente pode ajudá-los, independente do estágio. Então, o podcast que a gente vai fazer tem esse objetivo, descomplicar. Mostrar para vocês muito do que é a nossa visão, nossa experiência, e que dá certo fazer. E se por um acaso não der certo da primeira, vamos testar. Vamos pegar aquela ideia que a gente fez naquele cliente X e que deu certo, vamos fazer aqui? E a gente consegue linkar, sabe? Uma experiência que deu bom, né? Que deu bem no estabelecimento, colocar para outro, porque talvez dê certo, talvez não, e a gente vai mudando. Até realmente o seu estabelecimento estiver redondinho, com tudo caminhando bem, para você ficar pensando exclusivamente no crescimento dele. Vocês têm que ter braços, sabe assim? Você tem que ter outras pessoas que vistam a camisa da empresa, do seu estabelecimento, e que possam ser responsáveis e vocês ficarem tranquilos. Né, Carla? Exatamente. Então, gente, a dica que a gente deixa aqui para o final, você quer que a Nutrenza descomplique? Segue a gente nas redes sociais, chama para uma conversa, a gente vai até o seu estabelecimento, a gente marca uma reunião para a gente poder ajudar, né? O nosso intuito é esse, é ajudar, é facilitar, né? Às vezes coisas, como eu falei lá atrás, que parecem muito difíceis, para a gente não é, né? A gente já está acostumado. E aí você consegue focar naquilo que é importante para o seu crescimento, né? Então,
Nossas redes sociais estão aqui disponíveis. Você vai encontrar a gente no Instagram, no consultoria.nutrenza. Vai encontrar a gente no YouTube também. Então, se você quiser assistir a gente, você vai conseguir assistir a gente no @Nutrenza, consultoria nutricional. Aí tem toda aquela parte, né? Curte, compartilha, aciona o sininho lá, toda essa parte aí tecnológica, para todo mundo conhecer a gente, porque às vezes não é o seu problema atual, ou hoje você não tá com nenhuma questão que você precisa, mas você conhece alguém. Exato. E assim, se a gente pode indicar, por que não fazer? Porque a gente vai estar ajudando mesmo assim. Então, se você puder, fizer sentido para você, compartilha, põe o sininho, todas essas coisas. Escuta assim. A gente no Spotify também. A gente vai estar no Spotify agora. A Mel aqui do podcast vai ajudar a gente. Vai colocar no Spotify. E você também encontra a gente no LinkedIn. Tá bom? A Mel vai deixar tudo arrumadinho, né, Mel? Tudo arrumadinho escrito para vocês conseguirem encontrar a gente. E também no WhatsApp da empresa, que é o 4249-1180. Você vai conseguir falar comigo e com a Carla. E qualquer coisa, manda sua dúvida, sugestão, questionamento lá no Instagram. A gente tá aqui para ajudar e para descomplicar. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, até a próxima.